Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, dando continuidade aí ao módulo 6.2, equivalência de frações, em que nós começamos a desenvolver esse assunto na aula passada, na nossa live, através do laboratório Caracol de Frações, tá bom? E qual era a finalidade dessa atividade, pessoal? Era que vocês percebessem que frações diferentes representam a mesma parte do inteiro, né? A gente chegou pro, não consigo prosseguir, pro, mas por quê? Porque em algum momento a gente deixou de perceber que aquela fração, que aquela figura, ela poderia ser representada por uma outra fração. Ou seja, fração, essa outra fração, né, seria uma fração equivalente àquela imagem da figura. Então, gente, dentro dessa ideia, nós vamos concluir o nosso raciocínio, tá bom? Nós vamos concluir o conceito de equivalência. Então, olha só, as páginas 57 e 58 do caderno, a primeira atividade, né, que eu acabei de citar, que foi o laboratório, e essa seria uma das possibilidades de resposta. Por que uma das possibilidades? Porque, como eu acabei de dizer, uma figura ela poderia estar associada a uma outra fração. Então, o caracol de vocês pode até ter ficado diferente, mas certamente ele ficou correto também. Por quê? Porque vocês tiveram a percepção da equivalência. Tudo bem? Vamos entender melhor esse conceito a partir daqui. Olha, primeiro, olha, percebam que nós temos aqui três inteiros do mesmo tamanho, porém, eles estão divididos de maneiras diferentes. Então, esse primeiro inteiro, ele está dividido em duas partes, das quais, olha, foi considerada uma delas. Se a gente olhar direitinho, ela é a metade da figura. A figura aqui ao lado, ela foi dividida em quatro partes, das quais foram consideradas duas, ou seja, duas partes de um total de quatro, 2/4. E esta figura, ela foi dividida em 6 partes, das quais foram consideradas 3 de 6, 3/6. Se a gente olhar direitinho para essas três figuras, o que a gente consegue perceber? Que todas elas estão representando, olha, a metade da figura. A fração meio é a metade da figura, a fração 2/4 também, olha, é a metade da figura, e 3/6 também. Vejam, é a metade da figura. Então, essas três imagens, elas esclarecem o que significa uma fração equivalente. São frações que representam a mesma parte do todo. Esta é a ideia de fração, tá bom? Então, olha aqui, ó. Frações equivalentes possuem o mesmo valor e são escritas de maneiras diferentes. Então, em qualquer situação que vocês percebam que a parte da figura que está sendo considerada é a mesma, mesmo que ela esteja dividida em partes diferentes, em quantidades diferentes, dentro dessa ideia está associado à equivalência. Tudo bem, gente? Então, olha outro exemplo aqui, olha. Olha esse retângulo, ele foi dividido em duas partes, considerada uma fração meio. Este de baixo foi dividido em quatro partes. Foram consideradas duas partes, 2/4, que se a gente observar, é a metade da figura, ou seja, 2/4 é igual a meio. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes o inteiro foi dividido, considerando 4.
Então, 4/8, que na verdade também é meio, é a metade da figura. Tudo bem? Então, dentro das mais variadas possibilidades de dividir o inteiro em partes iguais, considerar uma parte desse inteiro, se percebermos que a parte ocupada é a mesma da figura, essas frações, olhem aqui, são consideradas equivalentes, tá bom? Então, olha só, algumas notações importantes. 1/2, que é a fração meio, ela significa a metade. 2/4 também significa a metade, pois de 4 nós consideramos 2. Se o todo é 4, a gente considera 2, 2 é a metade de 4, né? Então, 2/4 também é metade. E 4/8 também significa a metade, porque 4 é a metade de 8. Então, quando a gente trabalha com a ideia de equivalência, nem sempre nós teremos figuras. Nós teremos que determinar frações equivalentes através de um processo que nós vamos ver agora, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, aqui, nessas 3 frações eu já consigo descrever para vocês de que maneira nós podemos encontrar frações equivalentes a uma fração dada. Lembrando que nós podemos encontrar infinitas frações equivalentes a uma fração dada. Por exemplo, partindo de meio. Se a gente observar meio e 2/4, o que aconteceu daqui para cá? Tanto o numerador como o denominador foi multiplicado por 2. Olha só. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, pelo fato de a fração meio ter sido multiplicada por um mesmo número, a fração que a gente encontra é chamada de equivalente. Da fração meio para 4/8, o que aconteceu? Tanto o numerador como o denominador foram multiplicados por 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Perceberam? Então, sempre que multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, a fração que a gente encontrar será equivalente a ela. Então, olha só, aqui explica exatamente isso. Ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Essa é a propriedade fundamental das frações. Então, vejam aqui alguns exemplos. 2/3. Se aleatoriamente, mas eu preciso sempre multiplicar por 2, ou por 3, ou por... A gente pode multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração por um número qualquer. A única coisa que eu não posso é multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 3. Isso eu não posso, de jeito nenhum. Se eu multiplicar o numerador por 2 para encontrar uma fração equivalente, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar o denominador por 2 também. Bem como se eu escolher o 3, em cima e embaixo. Se eu escolher dividir por 5, porque eu posso tanto multiplicar ou dividir. Se eu dividir por 5 o numerador, eu tenho que dividir por 5 o denominador. Eu não posso fazer só no numerador ou só no denominador, ou utilizar um número no numerador e outro no denominador. Isso eu não posso. Tudo bem? Então, olha aqui alguns exemplos de frações equivalentes. Ambas
foram multiplicados por 2, numerador e denominador. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. A fração 4/6 é equivalente a 2/3. A fração é 5/8. Tanto o numerador como o denominador foram multiplicados por 3. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. 15 24avos é uma fração equivalente a 5/8. 5 35avos. Ambos foram divididos por 5. 5 dividido por 5, 1. 35 dividido por 5, 7. 1/7 é equivalente a 5 35avos. 22 33. Tanto o numerador como o denominador foram divididos por 11. 22 dividido por 11, 2. 33 dividido por 11, 3. 2/3 é uma fração equivalente a 22 33avos. Então, gente, lembrar de equivalência é lembrar disso aqui, tá bom? Ó, é só vocês destacarem essa informação aqui e, a partir dela, vocês aplicarem aí nas mais variadas frações. Lembrando que a gente pode encontrar infinitas frações equivalentes, tá bom? Basta que a gente multiplique ou divida por um mesmo número, o numerador e o denominador da fração inicial. Então, eu posso partir aqui, ó, da fração meio, multiplicar o numerador por 2 e o denominador, e encontrar a fração equivalente, 2/4. A mesma fração meio, eu posso multiplicar por 5 tanto o numerador como o denominador, e encontrar a fração equivalente, 5/10. E eu posso encontrar quantas frações equivalentes eu quiser, a partir de uma mesma fração. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Veja como determinar frações equivalentes. Temos de multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número para que as frações sejam equivalentes. Já falei isso umas 3, 4, 5 vezes, né? Mas nunca é demais. Que é isso que a gente precisa saber para aplicar o conceito de equivalência de frações. Então, eu deixo aí o Demonstre os Seus Conhecimentos para que vocês façam. Páginas 59 e 61, Pro, eu tive dificuldade, Pro, não entendi muito bem. Assistam de novo a videoaula, leiam o material de vocês. Gente, o material, o caderno, ele é um material riquíssimo em informações. Quando a gente vai fazer um exercício, encontra uma dúvida, encontra uma dificuldade, assistam a videoaula de novo. Ou leiam aquilo que está escrito no material de vocês. O material é explicativo, né? Então, a gente tem sempre ali uma oportunidade de esclarecer uma dúvida. E tem a professora, né? Que nós podemos nos comunicar através do e-mail ou através da nossa live de terça. Por isso que é sempre importante vocês deixarem anotadinhas as dúvidas, né? Para perguntarem no momento em que estivermos juntos. Tudo bem, pessoal? Nos vemos aí na próxima aula. Um beijo, um ótimo final de semana. Se cuidem, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau, gente.